Torcida alvinegra, bora fortalecer o canal com um like e a sua inscrição. Aqui o Galo canta alto todos os dias. A recente declaração do técnico Carlos Desio, do Cienciano, gerou grande repercussão no cenário futebolístico sul-americano. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Atlético Mineiro na fase de grupos da Copa Sul-Americana, Desio afirmou que o Galo é um time superestimado, que vive de glórias passadas e não assusta mais ninguém. Essa fala provocativa não apenas inflamou os ânimos dos torcedores atleticanos, mas também colocou pressão adicional sobre a equipe mineira, que busca retomar o protagonismo no cenário continental. O Atlético Mineiro, atualmente sob o comando do técnico Gabriel Milito, enfrenta um momento de instabilidade na temporada 2025. No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 10ª posição na tabela, com 13 pontos em 10 jogos, resultado de 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Esse desempenho aquém das expectativas tem gerado críticas da torcida e da imprensa especializada, que esperavam mais de um elenco reforçado com contratações de peso, como Rony, Gabriel Menino e Júnior Santos. Na Copa Sul-Americana, a situação é ainda mais delicada. Com 8 pontos em 5 jogos, o Atlético Mineiro está na 2ª colocação do Grupo H, atrás justamente do Cienciano, que lidera com 9 pontos. A última rodada da fase de grupos será decisiva, apenas a vitória garante ao Galo a liderança do grupo e a vaga direta nas oitavas de final. A declaração de Desio, portanto, adiciona um componente emocional a esse confronto crucial, podendo servir tanto como motivação quanto como fator de desestabilização para a equipe brasileira. A repercussão midiática das palavras de Desio foi imediata. Jornais esportivos no Brasil e no Peru destacaram a ousadia do técnico argentino, que assumiu o comando do Cienciano em abril de 2025. Nas redes sociais, torcedores atleticanos expressaram indignação, enquanto adversários aproveitaram para provocar o Galo. A diretoria do Atlético Mineiro, por sua vez, preferiu adotar uma postura diplomática, evitando alimentar a polêmica publicamente. Internamente, no entanto, a declaração de Desio pode ter efeitos significativos. O técnico Gabriel Milito, conhecido por seu perfil disciplinador, deve utilizar as palavras do adversário como combustível para motivar seus jogadores. A comissão técnica já trabalha para blindar o elenco das pressões externas e focar na preparação para o decisivo confronto contra o Cienciano. A resposta em campo será fundamental para determinar se o Galo conseguirá transformar a provocação em motivação ou se sucumbirá à pressão. A rivalidade entre Atlético Mineiro e Cienciano, embora recente, ganha contornos mais intensos com esse episódio. O clube peruano, campeão da Copa Sul-Americana em 2003, busca retomar o protagonismo internacional, enquanto o Galo tenta consolidar sua posição entre os grandes do continente. A declaração de Desio, portanto, não apenas aquece o confronto direto, mas também simboliza a disputa por espaço e reconhecimento no cenário sul-americano. Do ponto de vista psicológico, a provocação pode ter efeitos distintos nos jogadores do Atlético Mineiro. Atletas experientes, como Hulk e Gustavo Scarpa, podem canalizar a indignação em desempenho positivo, liderando a equipe com garra e determinação. Por outro lado, jogadores mais jovens ou menos acostumados a situações de pressão podem sentir o peso das expectativas e apresentar queda de rendimento. A gestão emocional do elenco será, portanto, um dos principais desafios para a comissão técnica. A torcida atleticana, conhecida por seu apoio fervoroso, também desempenhará um papel crucial nesse momento. A Arena MRV, palco do confronto decisivo contra o Cienciano, deverá estar lotada, com os torcedores transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão. A atmosfera criada nas arquibancadas pode ser determinante para impulsionar o time em busca da vitória e da classificação. No entanto, caso o resultado não seja favorável, a pressão sobre jogadores e comissão técnica tende a aumentar significativamente. Em termos estratégicos, o Atlético Mineiro precisa apresentar um futebol mais consistente e eficaz. A equipe tem enfrentado dificuldades na criação de jogadas e na finalização, aspectos que precisam ser aprimorados para superar o Cienciano. A defesa também requer atenção, já que falhas individuais têm comprometido o desempenho coletivo. A preparação tática para o confronto deve considerar essas questões, buscando soluções que potencializem as qualidades do elenco e neutralizem os pontos fortes do adversário.
A declaração de Carlos Desio, portanto, transcende o campo das palavras e se insere diretamente na dinâmica esportiva e emocional do Atlético Mineiro. O impacto dessa provocação será medido não apenas pelo resultado do próximo jogo, mas também pela capacidade do clube de responder com maturidade e competência aos desafios impostos. O episódio serve como um teste de resiliência e coesão para o Galo, que precisa demonstrar sua força tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Além das implicações imediatas, a polêmica pode influenciar o restante da temporada do Atlético Mineiro. Uma vitória convincente sobre o Cienciano pode representar um ponto de inflexão, impulsionando a equipe no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. Por outro lado, uma eliminação precoce na Sul-Americana pode intensificar a crise e gerar consequências mais graves, como mudanças na comissão técnica ou no elenco. A gestão desse momento delicado será determinante para o futuro do clube em 2025. No cenário internacional, a repercussão do episódio também afeta a imagem do Atlético Mineiro. A resposta do clube à provocação de Desio será observada por outros adversários e pela imprensa estrangeira, influenciando a percepção sobre a força e a seriedade da equipe mineira. Uma postura firme e profissional pode reforçar o respeito pelo Galo, enquanto reações desproporcionais ou resultados negativos podem abalar sua reputação. A relação entre técnicos e declarações polêmicas é um tema recorrente no futebol. Em muitos casos, frases provocativas são utilizadas como estratégia para desestabilizar o adversário ou motivar a própria equipe. No caso de Carlos Desio, a intenção parece ter sido dupla: afirmar a confiança no Cienciano e colocar pressão sobre o Atlético Mineiro. A eficácia dessa tática dependerá da resposta prática dos envolvidos, especialmente do desempenho em campo. A experiência de Carlos Desio como auxiliar técnico no próprio Atlético Mineiro entre 2020 e 2021 adiciona uma camada de complexidade à situação. Conhecendo os bastidores do clube, o treinador argentino pode ter utilizado informações privilegiadas para elaborar sua provocação. Essa familiaridade com o ambiente atleticano pode conferir-lhe uma vantagem estratégica, ao mesmo tempo em que aumenta a responsabilidade do Galo em demonstrar sua evolução desde a saída de Desio. A diretoria do Atlético Mineiro, por sua vez, precisa agir com cautela e sabedoria. Evitar respostas impulsivas e concentrar esforços na preparação da equipe são medidas essenciais para lidar com a situação. Além disso, é fundamental manter a união interna e o apoio mútuo entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, criando um ambiente propício para a superação dos desafios atuais. Em resumo, a declaração de Carlos Desio representa um momento de inflexão para o Atlético Mineiro na temporada 2025. A forma como o clube responderá a essa provocação poderá definir não apenas o desfecho da campanha na Copa Sul-Americana, mas também o rumo do Galo nas demais competições. Cabe à equipe mineira transformar a adversidade em oportunidade, demonstrando sua força, resiliência e capacidade de superação diante das adversidades. A intensidade do momento vivido pelo Atlético Mineiro após as declarações de Carlos Desio revela muito sobre a fragilidade emocional de um elenco que ainda busca sua identidade em 2025. As palavras do treinador argentino não atingiram apenas a imagem externa do Galo, mas também escancararam questões internas que já vinham sendo debatidas entre torcedores e imprensa. O questionamento público sobre a grandeza e atual relevância do clube tem um efeito simbólico devastador para um time que construiu sua fama com base na garra, na superação e no peso da camisa. Esse tipo de provocação, por mais que pareça ser apenas uma estratégia de bastidores, reverbera diretamente dentro do vestiário. Jogadores experientes como Arana, Bataglia e Everson são peças-chave para manter a estabilidade emocional do grupo. São esses nomes que precisam assumir a responsabilidade de transformar indignação em performance. No entanto, é preciso mais que discurso inflamado. O torcedor quer ver atitude, entrega e futebol de alto nível nos momentos decisivos, e o duelo contra o Cienciano será o maior termômetro dessa resposta. Gabriel Milito, que assumiu o comando técnico do Galo com a missão de renovar a forma de jogar da equipe, também se vê diante de uma encruzilhada. Além da pressão por resultados, ele agora terá que lidar com a responsabilidade de provar que seu time está longe de ser superestimado, como sugeriu Desio. Seu trabalho, baseado em posse de bola, triangulações e intensidade,
precisa se traduzir em eficácia, especialmente diante de um adversário que não teme o peso da camisa alvinegra. O confronto direto na Arena MRV se tornou mais do que uma simples decisão de grupo. É um embate por respeito, por reputação e por afirmação. A partida pode consolidar o Atlético como candidato forte à Sul-Americana ou afundá-lo ainda mais em questionamentos internos e externos. A atmosfera será elétrica, e cada lance será carregado de simbolismo. O jogo já começou nos microfones, agora é hora de decidir dentro de campo. Carlos Desio pode até ter buscado apenas movimentar o noticiário e inflamar sua própria equipe, mas tocou em um ponto sensível: o distanciamento entre o Atlético vencedor da Libertadores de 2013 e o time que hoje luta para reencontrar seu melhor futebol. Essa crítica, embora dura, encontra eco em parte da torcida, que cobra mais ambição e entrega. A resposta do time será acompanhada de perto por todos aqueles que ainda acreditam na grandeza do Galo. Nos bastidores, o departamento de futebol tenta conter a instabilidade emocional. Reuniões com jogadores, conversas motivacionais e reforço psicológico fazem parte da preparação para o duelo. A diretoria, por sua vez, acompanha com apreensão os desdobramentos da provocação. Um revés pode abrir margem para mudanças mais profundas no comando técnico e até reformulações no elenco. Já uma vitória expressiva pode consolidar a confiança em Milito e resgatar a esperança na temporada. É interessante observar como uma simples frase pode gerar efeitos em cadeia tão profundos. Em tempos de redes sociais e câmeras onipresentes, cada palavra de um treinador ganha proporções globais. E, no caso do futebol sul-americano, onde paixão e provocação caminham lado a lado, essa exposição ganha ainda mais força. A declaração de Desio não será esquecida tão cedo, independentemente do resultado do próximo jogo. Por parte do Cienciano, o objetivo parece claro: desequilibrar o emocional do Galo e aproveitar qualquer deslize para consolidar sua vantagem. A equipe peruana, mesmo com orçamento mais modesto e elenco menos estrelado, tem se mostrado organizada, compacta e eficiente, mérito de um treinador que, embora polêmico, conhece os atalhos da competição continental. É o típico adversário que cresce diante dos gigantes e que sabe jogar com o psicológico. Outro fator a ser considerado é a pressão da mídia. A imprensa brasileira está acompanhando de perto cada movimento do Atlético Mineiro e cobrando uma resposta à altura da história do clube. Os programas esportivos já especulam possíveis consequências em caso de eliminação, alimentando o clima de urgência que paira sobre a cidade do Galo. A resposta precisa vir em campo, com futebol competitivo, postura aguerrida e, principalmente, resultado positivo. O próprio torcedor atleticano, que sempre se orgulhou de vestir a camisa em qualquer circunstância, vive esse momento com uma mistura de ansiedade e indignação. As arquibancadas prometem uma atmosfera de pressão máxima sobre o rival peruano, mas também exigem uma resposta concreta dos jogadores. Cantar os 90 minutos não será suficiente se o que se vê dentro de campo for apatia ou desorganização. O torcedor exige atitude, garra e espírito de revanche. Mesmo em um momento de instabilidade, o Galo tem um elenco que, no papel, é superior ao do Cienciano. Mas futebol não se joga no papel. É preciso que jogadores como Igor Gomes, Paulinho e Edenilson entendam o tamanho da responsabilidade e do momento. A classificação para as oitavas da Sul-Americana não é apenas uma meta esportiva, é uma necessidade simbólica, um grito de afirmação para um clube que não aceita ser tratado com desdém. As provocações de Desio tocaram em uma ferida que o próprio Atlético Mineiro já tentava cicatrizar: o abismo entre o que se espera e o que se entrega. O jogo contra o Cienciano será mais que um duelo de estratégias, será uma batalha pela alma do Galo. O que está em jogo não é apenas a vaga, mas o orgulho de uma torcida que carrega nas costas o peso de uma das camisas mais pesadas do continente. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. Diante da repercussão crescente, outras figuras do futebol brasileiro também passaram a se posicionar sobre o episódio. Ex-jogadores, comentaristas e até rivais históricos do Atlético Mineiro viram na fala de Desio uma oportunidade para cutucar a equipe mineira. Em programas esportivos, debates acalorados discutem se o Galo realmente perdeu o respeito dos adversários ou se essa é apenas mais uma tentativa de inflamar os bastidores.
Para muitos, a declaração foi desrespeitosa. Para outros, foi apenas uma leitura fria da realidade que o clube precisa encarar de frente. A situação também acende um alerta importante sobre a instabilidade dos clubes brasileiros em competições continentais. Apesar do investimento alto e das estruturas modernas, como a própria Arena MRV, o desempenho irregular do Atlético Mineiro reflete uma dificuldade crônica de transformar planejamento em constância dentro de campo. E quando clubes estrangeiros como o Cienciano se sentem à vontade para provocar gigantes brasileiros, fica evidente que o respeito histórico não é mais suficiente, é preciso desempenho. O duelo com o Cienciano ganha contornos ainda mais dramáticos por acontecer justamente em Belo Horizonte. A capital mineira, acostumada a grandes noites de Libertadores e Sul-Americana, espera um espetáculo que vá além do resultado. A torcida exige postura. A diretoria exige maturidade. E a imprensa exige respostas. Cada setor do clube, direta ou indiretamente, será julgado pela forma como o Atlético reagirá a uma frase que, por mais simples que pareça, virou símbolo de uma cobrança generalizada. Caso o Galo conquiste a classificação, o discurso interno mudará de forma instantânea. A fala de Desio poderá ser encarada como estupim de uma virada na temporada, algo que será resgatado como combustível em campanhas futuras. Já se o clube tropeçar em casa e for eliminado, o técnico argentino terá sua provocação eternizada como símbolo da fragilidade de um elenco que não soube lidar com a pressão. A linha entre a glória e a crise nunca foi tão tênue. A própria figura de Carlos Desio ganhará destaque na crônica esportiva dependendo do desfecho. Caso consiga eliminar o Atlético Mineiro, será exaltado no Peru como estrategista ousado e destemido. Caso seja derrotado, provavelmente será lembrado como alguém que falou demais. No futebol sul-americano, o jogo da palavra é tão perigoso quanto o jogo da bola, e Desio optou por apostar alto em ambos os campos. Vale lembrar que a última vez que o Atlético Mineiro foi alvo de declarações provocativas semelhantes foi em 2021, durante a campanha da Libertadores, quando técnicos e jogadores rivais minimizaram o favoritismo do Galo. Na ocasião, o time respondeu com vitórias categóricas. A memória dessa postura vitoriosa ainda pulsa entre os torcedores e deve servir como guia para o atual momento. A história recente mostra que o Galo sabe reagir quando é desafiado, resta saber se 2025 seguirá o mesmo roteiro. O discurso de Desio também pode provocar uma reflexão interna sobre a forma como o Atlético tem sido gerido nos últimos anos. A troca constante de técnicos, o vai-vem de reforços e a pressão excessiva por resultados imediatos são sintomas de uma estrutura que ainda busca equilíbrio. As palavras do treinador adversário, por mais indelicadas que tenham sido, tocam em um ponto sensível: o Galo precisa reencontrar uma identidade sólida e duradoura. Gabriel Milito, ao aceitar o comando do clube, sabia que não seria fácil. Conhecido por seu perfil tático e exigente, ele tenta implantar um estilo de jogo que exige tempo, mas o calendário e a cobrança não perdoam. Agora, diante da provocação pública de um ex-colega de profissão, ele tem a chance de mostrar que seu trabalho começa a dar frutos. A partida contra o Cienciano será também um julgamento de sua capacidade de liderar o grupo nos momentos mais críticos. A pressão sobre o Atlético Mineiro não é apenas uma questão interna. A imagem do clube como um dos grandes do Brasil está em jogo. Ser superado por um adversário de menor expressão continental pode gerar impactos até no mercado, tanto em termos de contratações quanto de patrocínios. A percepção externa do clube depende diretamente de seu desempenho esportivo, e esse confronto é, sem dúvida, um divisor de águas para o restante da temporada. Com a bola prestes a rolar, todas as atenções estarão voltadas para o comportamento do Atlético Mineiro diante do seu algoz verbal. Vai responder com futebol? Vai se deixar abater pela pressão? Vai resgatar o espírito combativo que marcou sua história? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas elas já movimentam torcedores, imprensa e até rivais atentos ao desenrolar de um capítulo tenso da trajetória alvinegra. Enquanto isso, o Cienciano prepara sua armadilha. Mesmo longe de casa, vem com moral elevada, motivado pelas palavras do próprio comandante. É um time que sabe que não tem o que perder, e essa é uma das posturas mais perigosas no futebol.
Com inteligência tática e frieza emocional, os peruanos prometem dificultar a vida do Atlético Mineiro, explorando qualquer sinal de nervosismo ou desorganização da equipe brasileira. A rivalidade que se formou entre as duas equipes após esse episódio pode perdurar, criando um novo capítulo na relação Brasil-Peru no futebol sul-americano. Um confronto que, até então, passaria despercebido para muitos torcedores, agora desperta paixão, debate e expectativa. Essa é a magia, e a loucura, do futebol, transformar uma fala em combustível, um jogo em símbolo, e um duelo em batalha pela honra. O Atlético Mineiro terá sua resposta. Seja com bola nos pés ou nas consequências pós-jogo. Mas uma coisa é certa, a declaração de Carlos Desio entrou para a história como um estupim de um dos momentos mais intensos da temporada 2025. Se servirá como ponto de virada ou ferida aberta, só o tempo, e o apito final, poderá dizer. Independentemente do resultado, o episódio ficará marcado como um ponto de ruptura emocional na campanha do Atlético Mineiro em 2025. A frase dita por Carlos Desio não foi apenas uma crítica vazia, ela expôs, com brutalidade, um momento de cobrança por parte de todos os setores que compõem o clube, da diretoria ao torcedor comum. Foi como jogar sal em uma ferida que o Galo tentava estancar há meses, mas que ainda sangra discretamente, entre tropeços e atuações sem brilho. Se o Atlético Mineiro reagir com força, a fala do treinador do Cinciano poderá se transformar no símbolo da virada, o gatilho de um novo ciclo, mais aguerrido, mais competitivo, mais conectado com a essência do clube. Mas se a resposta for tímida, hesitante, essa mesma frase se tornará um fantasma, citado em coletivas, memes e debates como o momento em que o Galo perdeu mais do que um jogo, perdeu respeito, perdeu confiança e, principalmente, perdeu a oportunidade de se reerguer. Fica claro, portanto, que o jogo ultrapassou as 4 linhas. A guerra travada agora é pela alma do Atlético Mineiro, por sua imagem e por seu futuro. O impacto da declaração de Desio é irreversível. O que ainda está em aberto é como o Galo irá absorver esse golpe, se como um ponto de partida para a reconstrução de sua grandeza ou como mais um capítulo melancólico de uma temporada marcada por frustrações. O futebol é, acima de tudo, emoção. E talvez seja por isso que uma simples declaração consiga mexer tanto com os pilares de um clube centenário. Para o Galo, não se trata mais apenas de vencer um adversário peruano. Trata-se de provar que sua história ainda pulsa forte, que o peso da camisa ainda intimida, e que sua torcida pode continuar acreditando que o hino cantado nas arquibancadas ainda faz sentido. Agora, só resta a bola rolar. E que ela fale mais alto do que qualquer provocação. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.